Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui agora sobre a importância da questão ambiental. Na verdade é o primeiro de alguns outros que virão, tudo bem? De início nós podemos dizer que a Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII, contribuiu para o aumento da poluição, da degradação do planeta, de lá para cá, como também o avanço tecnológico da medicina em particular, das questões sanitárias também, né? Permitiu o crescimento populacional, já que a mortalidade diminui com a criação, descoberta, né, de algumas vacinas, permitiu que as pessoas passassem a viver mais. Tudo bem? Então, a partir da segunda metade do século XX, podemos dizer assim, após a Segunda Guerra Mundial, existe a percepção por vários pensadores de que, do jeito que a situação estava, o nosso planeta não aguentaria tamanha degradação, já que o ser humano, no caso, passa a explorar a natureza para adquirir matérias-primas, fontes de energia para a sua sobrevivência, sem se preocupar com essa degradação ambiental. Então isso passa a começar a mudar, algumas pessoas começam a se dar conta disso, né? Então, algumas questões começam a mudar, nós podemos dizer que no final da década de 60, no início da década de 1970, e 71 particularmente, alguns estudiosos de países desenvolvidos, principalmente do continente europeu, criaram um documento chamado Limite do Crescimento, em que eles apontam algumas sugestões para diminuir esta degradação ambiental em nosso planeta. Alguns pontos que eles salientam: esse limite do crescimento populacional, uma visão neomalthusiana, como também o limite do crescimento econômico, para frear esta degradação, como eu falei antes. Então, criam o chamado Clube de Roma e levam esse ponto de vista para a Conferência de Estocolmo, Conferência do Meio Ambiente de Estocolmo, 1972, tá certo? Eu vou falar de outro ponto, depois volto a essa questão sobre a Conferência de Estocolmo, tá certo? Hoje nós temos em países desenvolvidos mais de 1 bilhão de pessoas, com o consumo elevado, com a degradação ambiental elevada, com a emissão de gases poluentes, como o gás carbônico, por exemplo, em que países como os Estados Unidos, né, ao lado da China, que de certa forma foi o país que mais cresceu economicamente nos últimos 30 anos, copiando o modelo de crescimento econômico norte-americano. É claro que todos nós queremos consumir, né, como norte-americano, né? A China tirou mais de 600 milhões de pessoas da miséria, só que se todo o planeta pudesse consumir como eles consomem, ficaria muito difícil a Terra conseguir suportar isso, essa degradação, né? Com a emissão de poluentes, com a produção de lixo, entre outras coisas, tá certo? Então, voltando à questão da Conferência de Estocolmo, em 1972. Então, aquele grupo chamado Clube de Roma leva esta questão, esse ponto de vista, o chamado crescimento zero para a conferência, enquanto que representantes de países subdesenvolvidos foram contra esta sugestão, né? Crescimento a qualquer custo. Nosso país incluindo aí, né? O ministro Costa Cavalcante, na época, inclusive, levou uma faixa escrito mais ou menos o seguinte, escrito isso: bem-vindos à terra da poluição, estamos abertos a ela, né? Estou pouco se preocupando com isso, tá certo? Então, mais adiante, buscou-se, com o fim dessa conferência, um equilíbrio entre esses dois pontos de vista, né? É claro que você não pode ter um crescimento econômico zero e, por outro lado, também não pode ter um crescimento a qualquer custo. Lembrar que no Brasil vivia, na época, com os militares no poder, né? Chamado milagre econômico brasileiro, né? O Brasil foi um dos países que mais cresceu economicamente no mundo naquela época, mas, infelizmente, né, como até hoje, né, uma riqueza mal distribuída. Então, esses dois pontos de vista, busca-se o equilíbrio entre esses dois pontos de vista, certo? Lembrar, no caso, essa faixa aí, né, qualquer coincidência aí, né? Estou lembrando a frase, perdão, não é mera coincidência, né? Tá certo?
Mais tarde, então, alguns avanços da Conferência de Estocolmo, algumas consequências, resultados dela, entre outros, um dos principais foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado na Assembleia Geral da ONU, que é o PNUMA, tá certo? E até mais tarde foram feitos também alguns projetos no nosso país mesmo, né? Também com relação à criação desses órgãos ambientais, como os temos hoje. Então, mais tarde, na década de 1980, a ONU, no caso, escolheu a primeira-ministra da Noruega para liderar esses estudos, né? Gro Harlem Brundtland, acho que consegui falar o nome, hein? Com o relatório Brundtland, então, o nome dela é um documento chamado Nosso Futuro Comum, em que é criado o conceito de desenvolvimento sustentável que tanto falamos hoje, né? Do que passa a ser isso? Resumindo, desenvolvimento sustentável é quando, um caso como eu falei antes, né, a busca do equilíbrio daqueles dois pontos de vista, né, divergentes, a busca do crescimento econômico, né, que seja de maneira sustentável, ou seja, temos que crescer economicamente, atender às nossas necessidades, sem esquecer das gerações futuras. A pergunta que fica é: que planeta nós vamos entregar a nossos filhos, netos e bisnetos, né? Nossos descendentes, digamos assim. Tudo bem? Então, por enquanto, eu paro por aqui, depois continuo. Quem estiver vendo no YouTube aí, dá aquele joinha, se inscreva no canal, que a casa agradece, tá bom? Então, tudo de bom aí, pessoal. Cuide-se bem aí, tá? Com esta pandemia, estamos fazendo esses trabalhos remotos também, né, que tem contribuído para essas questões aí. Cuide-se bem. Tchau, tchau. Um grande abraço.